Em 31 de março de 2001, a Sega pôs um fim à vida da sua última consola, a Dreamcast. A primeira plataforma de videojogos da sexta geração, lançada em 1998, 2 anos antes da PS2, Xbox e GameCube. E apesar de possuir uma boa biblioteca de jogos no geral, a Sega considerou esta consola como um fracasso, devido às vendas fracas que não corresponderam às expectativas da empresa. Desde então, a Sega tornou-se numa empresa de jogos third party, ou seja, passou a desenvolver e até mesmo relançar diversos jogos para outras plataformas, tais como Skies of Arcadia, Crazy Taxi, Jet Set Radio e, é claro, que não podiam deixar de lado a sua grande mascote, Sonic the Hedgehog, que teve novas edições dos jogos da série Adventure para a GameCube, sendo agora conhecidos como Sonic Adventure DX Director's Cut e Sonic Adventure 2 Battle, que contam com novos conteúdos adicionados, nomeadamente no modo multijogador, e melhorias em comparação às versões da Dreamcast. E claro que não poderia faltar o Sonic Mega Collection, que reúne os jogos clássicos da Mega Drive, juntamente com alguns títulos um pouco duvidosos também. No entanto, a Sega precisava de fazer algo novo, para manter o personagem relevante. Algo que continuasse o legado do Ouriço Azul, ao mesmo tempo que atraía novos jogadores para a série. Eis que nos finais de 2003 e nos começos de 2004, a Sega e a Sonic Team lançaram Sonic Heroes para PlayStation 2, Nintendo GameCube, Microsoft Xbox e PC. O primeiro jogo multiplataforma da série. Mas será que o jogo vale a pena? Vamos descobrir. Vou começar por um breve resumo da história do jogo, no qual eu irei evitar spoilers, ou pelo menos tentar. Como este é o primeiro jogo multiplataforma da série, o enredo foi simplificado para que os novos fãs do Ouriço Azul, na altura, entendessem como é o universo da série. A história é separada em 4 equipas diferentes. Team Sonic, composta por Sonic, Tails e Knuckles. A história começa com o Sonic a correr num desfiladeiro, quando o Tails e o Knuckles, que estavam a bordo do avião Tornado, chegam perto do Sonic e entregam uma carta escrita pelo Dr. Eggman, na qual dizia que ele finalmente tinha criado a arma suprema e que em 3 dias iria conquistar o mundo. E mais uma vez, os nossos heróis partem para uma aventura com o objetivo de impedir mais um dos planos malvados do Dr. Eggman. Team Dark, composta por Shadow, Rouge e S-123 Omega. A história deles começa com a Rouge a invadir uma das instalações do Dr. Eggman, à procura de um tesouro secreto, quando de repente encontra uma cápsula onde o Shadow estava guardado. Ambos são imediatamente atacados por um robô conhecido como E-123 Omega, o sucessor de E-102 Gamma, do primeiro Adventure. No entanto, a Rouge intervém no meio da luta, entre Shadow e Omega, acalmando a situação. E após uma conversa, os três chegam a um acordo e decidem formar uma equipa. O Shadow com o objetivo de obter as respostas sobre o seu passado, uma vez que sofreu amnésia por conta dos eventos de Sonic Adventure 2. O Omega com o desejo de vingança contra o Dr. Eggman. E a Rouge na esperança de encontrar o tesouro secreto do vilão. Team Rose, composta por Amy Rose, Cream e Big. Num belo dia na praia, a Amy Rose, a Cream e o Big estavam a relaxar, quando de repente a Amy vê uma fotografia do Sonic no jornal, no qual levava Chocola, o amigo do Cheese, o Chow da Cream, e o Froggy, um sapo amigo do Big. Assim que os três ficam a saber da notícia, decidem ir numa aventura para encontrar o Sonic, o Froggy e o Chocola. Team Chaotix, a última equipa, composta por Vector, Charmy e Espio. Quanto aos Chaotix, são um grupo de detetives que apareceram na série pela primeira vez no jogo Knuckles Chaotix, para Sega 32X, em 1995. A história deles no Heroes começa com o Vector e o Espio a relaxarem no escritório, quando de repente Charmy entra no escritório com uma caixa que tinha dentro dela um comunicador,
com uma voz misteriosa, a dizer que tinha um trabalho especial para os detetives e que seriam bem remunerados caso cumprissem o serviço. Apesar do SPO estar com um mau pressentimento, os três detetives Chaotix vão rumo à aventura. Todas as quatro equipas seguem objetivos diferentes, sejam em conjunto ou individuais, mas todos acabam por seguir os mesmos passos, apesar de ocorrerem em tempos diferentes. E algumas destas equipas acabam por se cruzar pelo caminho. E tal como nos jogos do Adventure, todos os personagens reúnem-se na história final. Mas o contexto da situação só irão descobrir ao jogarem um modo de história. Esta foi a melhor forma que consegui explicar o enredo sem atribuir muitos spoilers. Agora, a minha opinião sobre o enredo do jogo. Eu pessoalmente acho que o enredo do jogo é bom. É um enredo bem trabalhado, apesar de ser bastante simples. Não chega a ser tão bom como os enredos dos Adventures, mas cumprem bem a sua função. E conseguem prender a atenção do jogador até ao final da aventura. Avançando agora para a jogabilidade. Cada membro da equipa tem um atributo diferente, seja velocidade, voo ou força. E praticamente todos os personagens possuem as mesmas habilidades, com algumas diferenças ligeiras. Os personagens de velocidade possuem o Homing Attack, que são saltos teleguiados. Triangle Jump, que permitem saltar de uma parede à outra. No entanto, a Amy Rose não possui esta habilidade. Rocket Excel, que é praticamente um Spin Dash carregado. E Tornado Attack, que permite quebrar a defesa de alguns inimigos e também atravessar certos obstáculos. No caso do Espio, o personagem fica invisível durante algum tempo. No caso dos personagens de voo, a jogabilidade é basicamente a mesma em todas as equipas. É possível voar durante um pequeno período de tempo e transportar os colegas de equipa para a plataforma, que seja mais difícil de alcançar. Além de também serem capazes de usar a habilidade Thundershoot, que permite pontapear os personagens de suporte em direção aos inimigos. E no caso dos personagens de força, é possível usar os personagens de suporte, como luvas de boxe ou bolas de canhão. Mais ou menos parecidos com o Thundershoot, que além de destruir inimigos, também pode destruir certos obstáculos. Os personagens de força também têm acesso a uma habilidade conhecida como Triangle Drive. Mais especificamente o Knuckles e o S123 Omega. No caso do Beak, é um guarda-sol e o Vector um balão de pastilha elástica. Mas no geral tem a mesma função, que é planar-se sobre uma ventoinha gigante, permitindo assim alcançar certas distâncias. O jogo também conta com um sistema de level up que fortalece as habilidades dos personagens, que pode ir desde o nível 1 até o nível 3, e são adquiridos através de Power Cards. Podem ser obtidos após derrotar alguns inimigos, ao atravessar checkpoints ou acertar certas item boxes. E quanto ao level design em si, possui diversos elementos bastante populares na série, como Loop de Loops, anéis dourados, sessões de alta velocidade e até mesmo caminhos alternativos. A jogabilidade é bem produzida e bastante divertida. Os comandos são bastante intuitivos, apesar de algumas vezes parecerem um pouco escorregadios. Mas nada que atrapalhe assim tanto. Além disso, jogar com três personagens ao mesmo tempo permite uma variedade bastante equilibrada. No entanto, não é perfeito, e algumas vezes as coisas podem correr de maneira indesejada, o que acaba por levar a algumas mortes injustas. Mas tirando isso, a jogabilidade é ótima, e consegue ser bastante viciante caso o jogador consiga dominar o controle e o level design. Agora vamos falar sobre os aspectos técnicos do jogo. Irei comentar sobre todas as plataformas disponíveis, em relação aos gráficos e à performance. Vamos começar pela versão da PlayStation 2. Infelizmente, esta é a versão mais fraca do jogo. Na consola de sexta geração da Sony, o jogo possui uma taxa de quadros por segundo, também conhecido como FPS, de 30, com algumas quebras na fluidez para 25.
Os ecrãs de carregamento demoram mais tempo e as texturas contam com serrilhados e seções mal renderizadas. No caso das outras versões, não contam com este tipo de problemas e são muito mais estáveis no Xbox, GameCube e PC. A taxa de quadros está fixa nos 60 FPS e as texturas são bem renderizadas. São versões muito mais recomendadas no geral. No entanto, a versão de PS2 é recomendada caso seja a única opção do jogador. Relativamente ao som do jogo, vamos começar por um dos aspectos mais elogiados da série em praticamente quase todos os jogos: a banda sonora. É claro que o gosto musical é bastante subjetivo. Varia de pessoa para pessoa, e no caso de Sonic Heroes, a banda sonora é ótima. As músicas cantadas são bastante memoráveis. A música tema Sonic Heroes, a What I'm Made Of, da batalha final, a We Can, da Team Sonic, a This Machine, da Team Dark e a música tema dos Team Chaotix. No caso da canção Follow Me, da Team Rose, confesso que não sou muito fã. Mas esta composição ganhou uma certa popularidade dentro da fanbase. As músicas instrumentais que tocam durante os níveis também são muito bem feitas, na sua grande maioria. Sobre a atuação de voz do jogo no geral, a grande maioria dos personagens cumpre bem o seu papel, com algumas exceções, como por exemplo a voz do Tails, que está simplesmente insuportável neste jogo. Mas de resto, gostei do trabalho feito com as outras personagens. Ryan Drummond fez mais uma vez um bom trabalho a interpretar o Sonic, David Humphrey foi competente na interpretação do Shadow, etc. No geral, tudo o que tenho a dizer sobre o trabalho sonoro é que ficou bem feito, apesar de ser imperfeito em certos momentos, mas nada que incomode assim tanto. Tirando a voz do Tails, é claro. Look, it's that hedgehog. Wonder what the big rush is all about. Bet you those guys will end up getting in my way and making trouble. Hey, isn't that... Sonic! Talk about being stubborn and full of surprises. Long time no see, boys. Too bad you had to come all this way for nothing. We'll take it from here. What'd you say? Sensors locked on Eggman. Non-compliant intruders will be destroyed. Didn't you know? We have a date with Eggman, too. Is that so? Well then, it'll be a date to die for. Hey, that's my line. Em termos de longevidade e conteúdo, Sonic Heroes não desilude. Como já foi dito anteriormente, o modo de história está repartido pelas 4 equipas. Apesar de todos passarem pelos mesmos níveis, todos contam com diferenças no level design, mesmo que ligeiras. Além de representarem um nível de dificuldade diferente. Team Sonic apresenta um nível de dificuldade moderado, bastante acessível no começo, mas aumentando a dificuldade à medida que o jogador vai avançando. Team Dark, apesar de ter quase a mesma duração dos níveis do Team Sonic, o nível de dificuldade é mais elevado.
Team Rose possui um nível de dificuldade muito mais fácil em comparação com as outras equipas, e a duração dos níveis é mais curta em comparação com as outras equipas, mais ou menos parecido com a duração dos níveis do Sonic Forces. E por último, Team Chaotix, a mais diferenciada das 4 equipas. Ao contrário das outras equipas, a grande maioria dos objetivos principais dos Chaotix resume-se em colecionar um determinado número de objetos ou destruir uma certa quantidade de robôs do Dr. Eggman. Além de haver certas missões que requerem um pouco mais de furtividade. No geral, pode-se dizer que existe um nível de dificuldade aleatório. Cada equipa do modo de história possui uma estrutura semelhante aos jogos da Mega Drive. Existem 7 zonas no total, com 2 atos, e uma luta contra o boss, que geralmente consiste numa batalha contra uma invenção do Dr. Eggman, uma team battle e até mesmo uma ordem de vários robôs do Eggman. Seguindo este mesmo padrão, o jogo também traz de volta famosos ou infames Special Stages, nos quais estão divididos em dois tipos. Bonus Challenge, cujo objetivo é simplesmente tentar chegar ao final com uma boa pontuação, o que recompensa o jogador com algumas vidas extra, e o Emerald Challenge, no qual o jogador tem que apanhar a Esmeralda do Caos o mais depressa possível. A jogabilidade nas Special Stages é praticamente uma inspiração dos mesmos utilizados do Sonic 2, da Mega Drive, com uma jogabilidade semelhante à Fórmula Boost aplicado como mecânica principal nos jogos futuros da série, tal como Sonic Rush e Unleashed, por exemplo. Para aceder aos Special Stages, o jogador tem que chegar ao final do nível com uma chave dourada e ter muito cuidado para não levar dano. Caso contrário, o jogador perde a chave. Se a chave for colecionada no primeiro ato do jogo, o jogador vai aceder ao Bonus Challenge. E no segundo ato, o Emerald Challenge. Independentemente da equipa, a Esmeralda do Caos colecionada é contabilizada para todos. Assim que o jogador terminar as histórias das 4 equipas e colecionar todas as Esmeraldas do Caos, irá desbloquear a Last Story. Como o próprio nome indica, coloca um ponto final na história do jogo, no qual não irei contar para evitar spoilers. Para os que ainda não jogaram, é claro. Caso queiram fazer 100% do jogo, podem fazer as missões secundárias. À exceção das boss fights, todas as equipas têm uma missão secundária para cada um dos níveis. E geralmente consiste numa prova contra relógio, destruir uma certa quantidade de robôs do Eggman, ou colecionar um determinado número de anéis, ou outros itens. Cada missão, seja principal, secundária e também as boss fights, recompensa o jogador com um emblema. O jogo tem um total de 120 emblemas. E a cada 20 emblemas coletados, uma nova modalidade é adicionada ao modo multijogador, nas quais irei comentar mais tarde. Todas as missões do jogo são avaliadas através de um sistema de ranking, com a letra S sendo a pior de todas e a letra A a melhor de todas. Assim que o jogador conseguir o rank A em todas as missões, irá desbloquear o desafio derradeiro, também conhecido como Super Hard Mode, passando por todos os níveis com o Team Sonic, mas numa dificuldade ainda mais difícil do que já era, sendo este o desafio final de Sonic Heroes. É claro que também existe o modo de 2 jogadores, onde cada um escolhe uma das 4 equipas para disputar entre diferentes modalidades, sendo estas Action Race, as 2 equipas enfrentam-se numa corrida, Battle, as 2 equipas combatem até todos os membros da equipa adversária saírem da arena, Special Stage, as 2 equipas correm entre si pela Esmeralda do Caos, Ring Race, as 2 equipas colecionam o maior número de anéis durante um período de tempo, Bobsled Race, as 2 equipas competem numa corrida de kart, ou mais ou menos parecido, Quick Race, uma corrida mais curta, e por último Expert Race, uma corrida mais longa. Coisas a fazer é o que não falta em Sonic Heroes. Platinar o jogo não é tarefa fácil,
e requer um pouco de paciência. Mas mesmo assim, existe bastante conteúdo que irá entreter o jogador durante um bom bocado. O primeiro jogo multiplataforma da série Sonic é um trabalho mais do que competente da Sega e da Sonic Team. Mesmo com alguns momentos ocasionalmente frustrantes e repetitivo em certos momentos, o jogo acerta em cheio ao trazer uma experiência divertida, que respeita o legado dos jogos Adventure e que ao mesmo tempo atrai novos jogadores. Bastante conteúdo, uma boa banda sonora, uma jogabilidade viciante e muito equilibrada, uma história simples mas interessante, faz com que este seja um dos melhores jogos da série. Apesar de não ser um Sonic Adventure 3, como muitos estavam ansiosos, Sonic Heroes é um ótimo jogo, e com certeza irá agradar tanto os fãs mais hardcore, tal como novatos que possuem um pouco de conhecimento pela série. É sem dúvida um jogo que merece ser jogado e lembrado por todos.